estamos vendo com muita tristeza, Senhor Deus, tantas coisas terríveis acontecendo. Te suplicamos, ó Pai, que o Senhor acalme os nossos corações, que o Senhor nos guarde nas tuas mãos, que o Senhor proteja as nossas famílias, que o Senhor proteja e ajude todas essas pessoas que estão passando por esse momento tão difícil, Pai. Te suplicamos pelos profissionais de saúde, ó Deus. Renove as forças de cada um deles, ó Pai. Ajude os médicos, as autoridades, Senhor. Que esse país seja orientado em tudo, guardado em tudo pelo Senhor. Tome, Senhor Deus, essa nação nas tuas mãos. Nós carecemos da tua mão poderosa, ajudando-nos, ó Pai. Fica conosco nesta hora e que nós possamos estar adorando ao Senhor com alegria em nossos corações. Que haja alegria em nossos corações ao cantarmos, ao lermos a tua palavra e ao recebermos da tua palavra, Senhor. Fala conosco. A oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Amém. Orar pelo Brasil, interceder. Eu estava dando uma lida antes de começar o culto, e em 2 Crônicas 7,14 diz, né, na Bíblia: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nesse momento nós precisamos muito orar pelo nosso país. A gama de informações que a gente recebe é muito grande. E às vezes as informações são desencontradas, são informações que a gente não quer ouvir naquele momento, que acaba nos magoando, acaba nos entristecendo, mas a gente tem que colocar na nossa mente que, independente da gente estar apoiando ou não determinada solução, determinada palavra, nós precisamos orar pelo nosso país, precisamos orar pelos nossos governantes, que Deus coloque na mente deles, coloque no coração deles, realmente uma vontade de ajudar o povo, uma vontade de ajudar o nosso país. Que não pensem apenas neles, não pensem apenas em usufruir do cargo, mas que realmente pensem no país, né? Isso vai ser feito a partir do momento que a gente clamar a Deus, né? Que Deus coloque isso no coração deles, né? Que a nossa vontade esteja em consonância com a vontade de Deus, para que esse momento passe de uma maneira mais tranquila, né? Que nós possamos até nos fortalecer mais também, mesmo nesse momento tão difícil, né? Isso que nós temos que pedir sempre, né? Que Deus nos abençoe e abençoe o nosso país também. Então, nesse momento, a gente vai ouvir o prelúdio, que é o louvor Quão Formoso És. Participe da sua casa, cante junto conosco, né? Vamos louvar a Deus nesse momento. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença.
minhas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Minha esperança está no Senhor, que se inclina e atende meu clamor. Nesse momento, nós vamos estar orando, vamos pedir a Deus que nos abençoe, nos guarde, né? Esse louvor é um louvor muito bonito e um louvor muito profundo também, né? Você imaginar Deus enchendo a terra, enchendo os céus, sendo Senhor do universo, é muita coisa, irmãos. Então, nós temos que nos apegar a Deus nesse momento. Nós temos que crer, nós temos que acreditar que realmente Ele vai nos fazer passar por essa crise, de saúde, né, que nós estamos passando, essa crise econômica. Nós temos que acreditar nisso, né? Nós temos que colocar nossa esperança em Deus. Então, a minha esperança está no Senhor, que se inclina e atende meu clamor. Eu vou pedir nesse momento que a irmã Ana Paula esteja orando para nós. Pai querido, Pai amado, Senhor, na Tua presença, nós somos gratos ao Pai pelo Teu infinito amor para conosco, Senhor, e porque sabemos que Tu estás presente, Senhor, em nossas vidas e que Tu, ó Pai, dirige, Senhor, os nossos passos. Ó Pai, queremos colocar nas Tuas mãos, ó Pai, a nossa igreja, a nossa nação, as nossas famílias, Senhor, para que Tu possas fazer a Tua vontade e para que nós tenhamos, Senhor, a certeza de que nada sai do Seu controle, ó Pai querido, e que Tu tens o melhor para cada um de nós. Ó Senhor, muito obrigada por tudo, muito obrigada, ó Pai, por este dia e pela oportunidade de estarmos juntos aqui louvando e engrandecendo o Teu nome. Em nome de Jesus, nós choramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Nós vamos estar fazendo a leitura bíblica em Salmos 33, versículo 12 e versículo 20 a 22. E eu vou contar com a ajuda da minha parceira aqui, Beatriz, para estar lendo para nós nesse momento. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no Seu santo nome. Esteja sobre nós o Teu amor, Senhor, como está em Ti a nossa esperança. Amém. Amém. Esses versículos falam sobre a felicidade de sermos do Senhor, esperança e confiança, né? Que o nosso coração se encha sempre de esperança e de confiança. E vamos cantar o louvor, Deus sara essa nação. Poder, com o óleo da Tua unção. Deus, sara essa nação. Com o Teu poder,
Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Oh, colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando o seu poder. Deus sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Yeah. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Oh, colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando o seu poder. Oh, Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Com o óleo da sua unção. Sara essa nação. Tua unção. Amém, irmãos, amém. Nesse momento nós teremos mais um momento, né, de oração, e nós estamos tendo reuniões de oração na segunda, na terça, na quinta, na sexta, e nós vamos pedir que as pessoas que queiram fazer algum pedido de oração, nós vamos ter um momento de intercessão mais à frente, que escreva no chat e nós vamos estar fazendo. Um pouquinho mais à frente é esse momento, né? E eu vou pedir a irmã Leni para estar orando agora, né? Orando de uma maneira geral por todos os pedidos que foram feitos essa semana, que foram feitos na segunda, na terça. Deus sabe o coração de cada um, sabe os pedidos que foram feitos, que Deus possa estar abençoando, Deus possa estar realizando, de acordo com o coração dele, os pedidos que foram feitos na segunda e na terça-feira. Irmã Leni? Oremos. Grandioso Deus e Pai, na Tua presença, Senhor, nós nos encontramos nesta noite, Senhor, mais uma vez, Senhor, reunido a Tua igreja aqui, Senhor, mais uma vez para ouvir, Senhor, e falar, Senhor, da Tua palavra, e para agradecer a Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado força,
tem nos ajudado, Senhor, para que nós possamos estar, Senhor, presente nessas reuniões, Senhor, e sempre te buscando, Senhor, sempre te agradecendo, Senhor, e sempre confiando em Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o Deus, Senhor, que não nos deixa faltar nada, Senhor. Basta que nós confiamos, clamamos a Ti, Senhor. Agora nós queremos colocar, Senhor, no Teu altar santo, Senhor, todos os pedidos que foram feitos aqui, Senhor, durante essa semana, Senhor, os pedidos que se encontram nos corações, Senhor, de cada um que está aqui presente hoje também, Senhor, que Tu, Senhor, possa olhar com o Teu olhar de misericórdia, Senhor, possa ir dando atendimento, Senhor, a cada um deles, Senhor, porque o Senhor sabe que nós precisamos de Ti, Senhor, nós temos que buscar a Ti, confiar, Senhor, e o Senhor é o dono do ouro e da prata, e o Senhor vai nos atender, Senhor, vai ouvir os nossos pedidos, vai acalentar os nossos corações. Tu sabe, conhece, Senhor, o coração de cada um, Tu conhece, Senhor, a necessidade de cada um. Por isso, Senhor, é que nós estamos aqui reunidos, para poder, Senhor, fazer esses pedidos a Ti, Senhor, colocar, Senhor, nos Teus pés, Senhor, todos, Senhor, todos que pertencem a essa reunião, que estão presentes, aqueles que não puderam estar, que Tu possa estar visitando nesta hora, Senhor, dando, Senhor, o Teu alento, dando, Senhor, a Tua compreensão, Senhor, que Tu possa, Senhor, estar abençoando a nossa igreja, todos os ministérios da nossa igreja, Senhor, e também, Senhor, incluindo nesses pedidos, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, olhar pela nossa nação, Senhor. Tu sabes, Senhor, agora, no momento, o que nós estamos passando, o que todos, Senhor, estão sentindo, Senhor, e que o Senhor possa, Senhor, estar nos ajudando, Senhor, tomando esses profissionais, Senhor, da saúde nas Tuas mãos, Senhor, ajudando, iluminando a caminhar, colocando Teus anjos, Senhor, ao redor de cada um paciente, Senhor, que se encontra internados, que se encontra em casa, Senhor, nós mesmos que estamos de quarentena, Senhor, que Tu possa, Senhor, estar nos ajudando, estar nos dando força, coragem, Senhor, e cada vez mais, Senhor, aumentando a nossa fé em Ti, fazendo que nós creiamos mais no Senhor, para ficarmos juntos de Ti, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso com cada um de nós. E continue, Senhor, abençoando, Senhor, as nossas famílias, Senhor, os nossos lares, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos ouvir as comunicações. Irmãos, boa noite, mais uma vez. Nós temos realizado diversas atividades, muitas delas aqui pela plataforma, né, pelo Zoom, e já é sabido da igreja, de todos os irmãos, né, que a gente se reúne às segundas, às terças, às quintas e às sextas, às 18 horas, para um culto de oração. E se o irmão não pode estar com a gente nesses horários, pode encaminhar o seu pedido pelo chat, pode estar encaminhando o seu pedido pelo WhatsApp da igreja, que nesses momentos de oração nós estaremos orando por ele, estaremos clamando ao Senhor pelo seu pedido. Né? Toda quarta nós estamos aqui às 19h30 e aos domingos também, toda a igreja reunida no culto nesses 2 dias, tá? E esses cultos de quarta e domingo, eles são transmitidos pelo Facebook. Os irmãos podem acompanhar. Hoje a gente está tendo alguma dificuldade e a gente não está conseguindo transmitir. Mas geralmente eles são transmitidos e é como a internet, né, online. Às vezes acontece algum probleminha de conexão, muita gente utilizando, né, e aí a gente não está conseguindo hoje transmitir pelo Facebook. Mas domingo, se Deus quiser, nós estaremos lá transmitindo também para outras pessoas. Nós temos a campanha do Quilo, que é uma campanha permanente, né? Não só nesse momento de pandemia, mas é uma campanha sempre da igreja. E aí os irmãos podem estar entregando seus mantimentos, segundas, quartas e sextas. Quem tiver dificuldade pode estar ligando para a irmã Wayne ou mandando pelo WhatsApp da igreja. E a gente vai dar um jeito, organizar, ter uma equipe responsável para ir buscar esse mantimento em casa, para que a gente possa estar atendendo as famílias que estão necessitando. Temos a lista de transmissão, 26733599, esse telefone acho que já está, todo mundo já decorou, né? Já está lá na sua agenda, e pode divulgar para seus amigos e familiares, para que eles também possam receber as informações da nossa igreja e participem das atividades que estão sendo realizadas, né? Vamos divulgar, porque aí a gente consegue ter mais pessoas participando, né? Assistindo as nossas ações.
Nós temos algumas reuniões que acontecem não com grupos específicos, né? Por exemplo, as Mensageiras do Rei se reúnem todas as segundas, os adolescentes às sextas e a juventude aos sábados. Então, são reuniões para grupos específicos. Você que é líder, se quiser marcar uma reunião com o seu grupo, uma reunião para planejamento, uma reunião para conversar, né? Você pode procurar a irmã Beatriz, né? Pelo zap da igreja, pelo número da igreja ou pelo número dela. Você pode entrar em contato com a irmã Bia e marcar, agendar o seu horário para a reunião com o seu grupo, né? Então, vamos usar o recurso que a gente tem, né, hoje, que é o Zoom, para a gente estar estreitando mais os laços e organizando as nossas equipes com algumas ações. Nós queremos também agradecer os nossos visitantes, né? Nós verificamos aqui, nós temos a Gabriela, temos a Margarete e temos o Wilson. Então, sejam muito bem-vindos, né? Estejam sempre conosco, fiquem à vontade entre nós. É uma alegria poder ter vocês aqui acompanhando os nossos cultos, as nossas atividades, né? Nós também, os irmãos que quiserem fazer as suas contribuições, podem fazer através da conta da igreja, né? E pegar o comprovante e encaminhar para o irmão Marcionil. Esse tanto para dízimos, para ofertas. Se você quer contribuir para a campanha do quilo através de oferta, você pode fazer, informar o irmão Marcionil na sua mensagem, né? No seu comprovante, que aquele recurso é destinado à campanha do quilo, né? Então, os irmãos fiquem à vontade também para contribuir dessa maneira. E nós estamos em uma campanha, né, que é a campanha da foto, é o desafio da foto, você e sua família, né? Nós trouxemos hoje a foto da irmã Cristiane, que está belíssima, e nós queremos que você também mande a sua foto, né? Nós estamos preparando uma mensagem para compartilhar com nossos amigos, uma mensagem de consolo, uma mensagem de confiança, uma mensagem de esperança. Então, faça a sua foto, encaminhe para o WhatsApp da igreja, né? E nós estaremos nesse mês, nos próximos dias, né? Início de maio, recebendo essas fotos, né? Até o início de maio, preparando o vídeo e compartilhando com os irmãos. Então, faça a sua mensagem, né? Tira uma foto com a sua família e encaminhe para o WhatsApp da igreja, que a gente vai estar recebendo, ou no próprio Facebook também, marcando a igreja, que a gente consegue retirar a foto, né, e fazer o vídeo que a gente quer com essa mensagem para as pessoas que estão passando por dificuldades nesse período, tá bom? E na juventude, nós estamos realizando alguns debates, né? Nós tivemos um no sábado passado, vamos ter mais um debate nesse sábado, né? Semana passada nós trabalhamos a questão da tatuagem. Agora nós vamos conversar um pouco sobre a questão do alcoolismo, né? E a gente quer convidar a igreja. Quem quiser participar com a gente, seja pai de adolescente, pai de jovem, né? Os irmãos da igreja, sintam-se à vontade para estar com a gente também, contribuindo. Foram debates muito bons, né? E com tempo, porque o nosso último debate demorou 3 horas. Então, os irmãos venham participar com a gente também. E lembrando da nossa campanha, né, do nosso tema do trimestre, que é cuidando, né? Então, lancem sobre ele todas as vossas ansiedades, porque Deus tem cuidado de nós, né? Isso a gente tem essa certeza, a gente tem essa confiança, né? E uma forma da gente cuidar, né, é a gente se preocupar com o próximo. Então, quem puder colaborar com a campanha do quilo, né, é uma forma da gente cuidar do irmão, ligar, procurar saber se está tudo bem, manda uma mensagem do WhatsApp, temos alguns aniversariantes essa semana, manda uma mensagem para ele, diga que parabenizando, que Deus abençoe a sua vida. Se você está sentindo falta de algum irmão, né, não tem visto algum irmão aqui, manda uma mensagenzinha também. Olha, se você não está conseguindo entrar na plataforma, no Zoom, a gente também está lá no Facebook, né? Manda seu pedido, faça esse contato, vamos ter esse cuidado, né, uns com os outros, e assim a gente vai dividindo as cargas uns dos outros, e fica muito mais fácil a gente caminhar em meio aos tempos difíceis que nós estamos vivendo atualmente. Obrigado, Ana Paula, pelas comunicações. E eu queria também falar para os irmãos que estão visitando que eles se sintam à vontade também para participar do desafio da foto,
né? Nós vamos ficar muito, muito felizes também se eles estiverem mandando para a gente, né? Agora nós vamos estar fazendo a leitura bíblica em Hebreus 10, versículos 22 e 23. Esses versículos falam sobre não esmorecer, que nós devemos acreditar e nós devemos ter fé. Leiamos, irmãos. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém. Vamos estar cantando o hino 348 do Inário para o Culto Cristão, Firmeza. Nós teremos um momento de intercessão. Nesse momento, nós vamos estar fazendo os pedidos, né, que foram mandados aqui pelo chat, mas também não devemos esquecer dos pedidos que já são frequentes nas nossas reuniões, né, que é aqueles pedidos que são permanentes, que nós devemos estar orando sempre, colocar nas nossas orações esses pedidos. Esses pedidos são pela nossa pátria e pelo mundo, pelos profissionais de saúde, pelas nossas famílias, pelo processo de sucessão pastoral e também orar pelos aniversariantes da semana. Amanhã nós temos os irmãos Carlos Alberto Pires e também o irmão Floriano Custódio Trigo Lage. E no dia 1º de maio, a irmã Fernanda Silva de Azevedo. O pastor Hamilton pediu oração pelo pastor Milton, que é diretor-geral da Newton, desculpa, irmãos, Newton, que é diretor-geral da CBC, pela esposa dele, Sandra Mara, pela filha Alane, que os 3 foram diagnosticados com o Covid, né, com o corona. E a Margarete, que é a filha da irmã Claire, pediu pelo bairro dela, pela violência no bairro dela, pela saúde e pelos familiares, né? Que Deus possa estar abençoando, que Deus possa estar guardando, que Deus possa estar com a sua mão poderosa em cima da família da irmã Margarete.
Então, eu vou pedir para 2 irmãos estar orando nesse momento. Eu vou pedir à irmã Rita Caldeira que ore pelos pedidos de oração que já são frequentes, pela pátria, pelo mundo, pelos profissionais de saúde, por nossas famílias, pela sucessão pastoral e pelos aniversariantes. E vou pedir à irmã Cristiane que ore pelos pedidos do pastor Hamilton, que é pelo pastor Newton, Sandra Mara e Alane, que estão com Covid. E pelos pedidos da Margarete, que é filha da irmã Claire. Pelo bairro dela, pela violência que está acontecendo no bairro dela, pela saúde e pela sua família. Então vamos orar e logo a seguir o pastor Hamilton tem a palavra. Senhor nosso Deus que está nos céus, nesse momento, Senhor, quero lhe pedir pelos pedidos, Senhor, de oração que são frequentes na nossa igreja, que são os pedidos permanentes. O Senhor possa estar orientando nossos governantes, também pelo mundo, Senhor, os profissionais de saúde, as nossas famílias, Senhor, que tanto precisam de Ti. Seja também, Senhor, com os irmãos que estão fazendo aniversário nessa semana, irmão Floriano, irmão Carlos, Fernandinho, que possa estar abençoando, dando graça, Senhor, dando saúde, Senhor, dando irmãos. Senhor, posso estar sempre nos abençoando. Nós queremos de Ti. Nós cremos que Tu sabe o que é melhor para nós, Senhor, que Tu possa, Senhor, estar realizando um milagre, Senhor, na vida do nosso país, dos nossos governantes, Senhor, que eles possam estar olhando com maior atenção para o nosso povo, Senhor, que eles possam estar realmente promovendo políticas públicas, Senhor, que venham a nos contemplar, que venham a nos acalmar, que venham, Senhor, realmente a nos deixar mais confortáveis nesse momento tão difícil que estamos passando. Seja conosco nessa hora. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Pai de amor, mais uma vez na Tua presença, nós continuamos a Te louvar, a Te agradecer, Senhor, pela Tua bondade para conosco, por essa oportunidade de estarmos em comunhão contigo, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Te agradeço, ó Deus, por cada família aqui representada e que, ó Pai, a Tua palavra essa noite venha nos quebrantar, venha nos dar esperança. Ó Deus, eu quero te agradecer desses encontros e tenha aqui permanecido conosco, a despeito dos problemas, ó Deus, terríveis que a família tem passado, mas ela continua firme aqui, contempla, ó Deus, a fé da Tua serva, abençoa a sua família de um modo geral, te agradecendo a Margarete, que está conosco aqui também, envia uma bênção especial para ela, para sua família, cuida, ó Deus, desse lugar, os pedidos que ela fez, Senhor, seja feita a Tua vontade na vida dessa família, ó Pai. Entregamos também outras famílias na Tua mão, que estão vitimadas por essa enfermidade, a família do pastor, sua esposa, seu filho, visita, Senhor, vai dando, ó Deus, a força, vai renovando a saúde, atuando ali no corpo, na sua imunidade, fortalecendo os seus órgãos, ó Deus, que em nome de Jesus eles vençam esse vírus, sejam curados para a honra e para a glória do Teu nome. Nós Te louvamos, ó Deus, pelo pastor Sócrates, que está se recuperando, por outras pessoas também que já se recuperaram, e queremos aqui declarar que nós confiamos no Teu amor, no Teu poder e na Tua graça. Muito obrigada, Deus. Mais uma vez, nós só temos a Te agradecer e entregar essas vidas em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Pastor. Graça e paz da parte de Deus que é Pai e do Senhor Jesus a cada um dos meus queridos irmãos. Eu gostaria que cada um de vocês se sentissem abraçados, né? Aliás, eu vou pedir, se puder tirar... sim, agora isso. Para eu ver essa turma bonita aí. Deus caprichou em vocês verdadeiramente. Isso aí não é retórica. Deus caprichou em você. A contrapartida eu sei que os irmãos querem dar e sempre desejam dar, que é caprichar nas coisas de Deus. Então, é um privilégio estar aqui e pensar sobre oração. É muito legal. Pensar sobre oração é algo que nos aproxima de Deus. Eu costumo dizer que a oração ela pode ser uma força, embora tenha potencial também de ser uma farsa.
A oração é tão importante, e pensar sobre oração é algo relevante. Se não fosse assim, a gente não teria textos até orientando a respeito da oração. Jesus teve uma preocupação didática. Lucas, no capítulo 11, fala sobre oração. Se você quiser, eu vou sugerir que você, por gentileza, abra a sua Bíblia para poder, nesse instante, meditar na palavra de Deus em Lucas capítulo 11, do verso 1 ao verso 4, são 4 primeiros versos, né? O tema de hoje é um estímulo a que oremos. A gente sabe, o texto mais conhecido, talvez mais citado em cultos de oração, é um texto que vem dos lábios e da lavra do apóstolo Tiago, que na sua epístola diz que a oração de um justo pode muito em seus resultados, em seus efeitos. O Senhor Jesus falou sobre oração e ele estava a orar, segundo o registro de Lucas, no capítulo 11. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deva. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Meus queridos, esse texto tem lições sobre oração. E o meu pedido agora, a minha oração é que Deus nos ensine a partir dele a aprender, não apenas na teoria as lições, mas colocar em prática. Em nome de Jesus, que o texto usado pelo Senhor nos abençoe nesta hora. Amém. Meus queridos, há algumas lições fundamentais sobre a oração. E não extraindo diretamente do texto, mas olhando para a vida de Jesus, eu posso dizer que a oração, a primeira característica, a primeira lição que a gente precisa aprender sobre a oração é que ela tem importância destacada. Ela é importante. A oração precisa ter prioridade. Homens de Deus do passado e também do presente têm êxito diferenciado por conta da sua vida de oração. E aqui a gente encontra um discípulo citando o profeta do Novo Testamento, João Batista, dizendo que ele ensinou aos discípulos a orar. E ele dizendo assim: ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. E Jesus prontamente ensinou a orar. Deu orientações, não como um modelo para ser recitado como se fosse uma reza, ou como se fosse usado como um amuleto mágico, ou como algo que você sempre repetiria sem a experiência pessoal do relacionamento com Deus. Então, nessa ênfase que eu estou destacando aqui de que a oração é importante, eu posso citar que João Batista foi citado como um homem de oração pelo próprio discípulo de Jesus, cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. João Batista, desde o ventre de Isabel, ele, na presença de Maria, ele já se revolveu no ventre da mãe.
Há pessoas que dizem que desde o ventre ele era cheio do Espírito Santo, mas precisava de orar. Alguns o consideram o maior dos profetas, embora teologicamente Elias seja reconhecido como o príncipe dos profetas, mas era também um homem de Deus com hábito de orar. Quanto mais nós, meros seres limitados, finitos, quanto mais nós precisamos de oração. Por que eu digo que a oração é tão importante? Se não fosse tão importante, Jesus não teria sido um homem de oração. Você, quando lê o Evangelho, qualquer dos Evangelhos, você vai ver sempre Jesus orando. Jesus orou no seu batismo, orou antes de escolher os 12, orou quando as multidões cresceram, abençoou orando aquela oferta do menino, dos pães e dos peixes antes da multiplicação. Antes de pedir a profissão de fé dos discípulos, ele orou no Monte da Transfiguração. Jesus saía às noites para orar sozinho. Ele se isolava, a solidão voluntária para falar com Deus, exercitar a proximidade, embora sendo um com o Pai, pela sua natureza humana e por seu esvaziamento, aniquilamento da sua natureza divina, sendo plenamente homem, ele reconhecia que necessitava de oração. Por isso, seus discípulos queriam aprender com ele, aprender dele os segredos do poder espiritual que emana da vida de oração e a sabedoria que a oração conduz. Jesus considerou a oração importante. Por essa razão, ele ensinou os discípulos a orar. No Evangelho, conforme nós acabamos de ler, de Lucas, no capítulo 11, versos de 1 a 4, ele ensina. Esse mesmo ensinamento, um pouco mais abrangente, ocorre no Evangelho de Mateus, ou foi registrado também por Mateus essa repetição. Só que em Mateus, a partir do verso 5 do capítulo 6, ele dá orientação sobre qual a atitude de oração de um discípulo. E ele disse assim: quando orares, não seja como os hipócritas, pois tem prazer em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. É o que diz o verso 5 do capítulo 6 de Mateus. No verso 6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Ou seja, Jesus não apenas foi um exemplo de uma vida de oração, mas ele também ensinou, deu orientações bem específicas sobre a atitude de oração. Isso era absolutamente necessário, de modo especial naquele contexto, até porque não apenas os gentios tinham o hábito de orar aos seus deuses, entre aspas, e que, por conta do exagero repetitivo, julgavam que seriam atendidos. E quando Jesus ensina sobre oração, ele deixa claro: não usem de vãs repetições como os gentios, mas também os religiosos, os escribas e fariseus, eles haviam desvirtuado o hábito de oração. Muitos haviam desvirtuado o hábito de oração
E a oração era muito mais um discurso às vezes até de autoelogios, como é o caso da parábola do fariseu e do publicano. Jesus retrata ali duas personalidades, um não religioso, o outro muito religioso, mas que, apesar da religiosidade, não tinha nada de espiritualidade na sua vida de oração. O Evangelho de Lucas, Marcos, menciona também essa experiência. Em Lucas, o registro diz que o fariseu foi orar juntamente com um publicano. O publicano, ele nem sequer ousava levantar os olhos aos céus, mas ele, em sinal de contrição, de culpa, dizendo: eu sou pecador, tem misericórdia de mim, ser propício a mim, perdoa as minhas faltas, eu não mereço, mas preciso do teu perdão. Só que o fariseu, ele não orava a Deus, segundo essa parábola. Diz o texto da palavra que ele orava consigo, ou seja, não era uma oração falando com Deus, ele falava consigo. Jesus, na narrativa, diz que, aliás, no Evangelho, Lucas registra que Jesus contou esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e criticavam os outros, humilhavam os outros. E na narrativa de Jesus, ele diz que o fariseu, ele em pé, em posição de destaque, ele dizia: ó Deus, graças eu te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Eu sou bom, um bom religioso, eu dou os dízimos de tudo quanto possuo, eu jejuo 2 vezes na semana, eu faço tudo bem, muito bem feito, só que estava desprezando o outro. Eu pergunto, isso é oração ou é um autoelogio num discurso, um discurso elogiando a si mesmo? E aquele fariseu, diante da sua falsa oração, Jesus, depois de contar a parábola, disse: olha, eu digo que foi esse, o publicano, que esse desceu justificado, perdoado, porque todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, mas todo aquele que for humilde, esse será exaltado. E Jesus continua que quando essas pessoas que oram fazendo um discurso, que é diferente, a oração do discurso, para ser visto pelos homens, Jesus diz: em verdade vos digo, já receberam o seu prestígio, já receberam o seu prêmio, o seu galardão. Aí diz: tu, quando orares, entra no teu aposento. Isso está no verso 6 do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Entra no teu aposento. Fecha, e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, teu Pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Ou seja, é a oração que, de repente, os outros não vão ver. Existem orações que, de repente, você não poderia fazer em público. Mas, pastor, existe isso? Existe sim. Há questões que são tão pessoais, íntimas, do sentimento do seu coração, que só você e Deus, de repente, devem saber. Você deve colocar diante de Deus, que em secreto te recompensará. E ele explica orando: não usem as vãs repetições como os gentios. A oração precisa ser insistente, mas não deve refletir, deve ser persistente, mas não deve ser uma insistência repetitiva. Não é por muito falar, é falar, deixa de abrir o coração, colocar diante de Deus o colaborações. Não sejam semelhantes aos gentios. Vosso Pai conhece, sabe, antes que vocês peçam. O profeta Isaías já ensinava isso. Muitos séculos antes, ele já ensinava isso, dizendo: e será que antes que clamem, eu os ouvirei, estando eles
ainda a falar, eu responderei. A gente aprende com o Senhor que a oração é relevante, a partir do seu exemplo. Os homens de Deus que tiveram êxito no ministério e que foram notórios, os homens da Bíblia e deste tempo, deram importância à oração. É importante a oração. A oração, segundo o exemplo de Jesus e o ensinamento de Jesus, é uma oração bastante abrangente. Ela não foi ensinada apenas para que a recitássemos, mas para que aprendêssemos a orar conforme é conveniente. Não é um recitativo monotônico, alguma coisa que você sempre, quando for orar, vai citar. Você pode citar a palavra de Deus, não há equívoco algum, mas você pode falar com Deus, porque oração é diálogo. Você fala e deixa que Deus fale com você também. Você abre o coração e fala a Ele como Pai. Você, quando vai conversar ou quando conversou com seu pai, alguns que têm saudosa memória, como é o meu caso, não era uma coisa formal, mas uma coisa informal e bastante natural. A oração que a gente tem como modelo, ela tem alguns ensinamentos e coloca diante de nós algumas responsabilidades. Primeiro, Jesus ensina que a oração ela deve ser dirigida a Deus, porque ela é fruto de um relacionamento espiritual com Ele. Ela é dirigida a Deus e que Ele nos permite chamá-lo de Pai. E isso só pode ser feito através de Jesus. Nós nos tornamos filhos de Deus por adoção, pela fé em Cristo. Quando a gente crê em Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Sem a fé em Cristo, sem a fé em Jesus, nós somos meras criaturas. A verdadeira oração, a oração segundo Jesus ensinou, é dirigida a Deus. Há pessoas que às vezes misturam as pessoas da Trindade. Na forma de Deus existir, não tem equívoco algum você fazer uma oração e dizer: Jesus, abençoa a minha vida. Do ponto de vista mais abrangente, porque na forma de existir, Deus existe em triunidade. Mas na forma dele se manifestar, ele se manifestou em 3 pessoas, se manifestou na Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E o próprio Senhor Jesus nos ensinou que nossa oração deve ser dirigida a Deus. Então, quando você está no meio de uma oração, você começa a se dirigir a Deus. Aí depois muda a pessoa a quem você está dirigindo a sua oração. Se você quer, eu não vou nem dizer tecnicamente, mas do ponto de vista teológico, doutrinário, ser coerente com o exemplo que Jesus deu, continua dirigindo a sua oração a Deus Pai, em nome de Jesus no final. Há pessoas que cometem até um equívoco, me perdoem aí, não estou querendo ensinar, como alguns dizem, a missa ao vigário. Há pessoas que oram dirigindo a sua oração a Jesus. Jesus, faça isso, faça aquilo, abençoa-me desse jeito, ó Jesus, e no final diz assim, em nome de Jesus. O mais coerente, se você quer orar a Jesus, você tem que dizer em teu nome. Em teu nome eu estou orando. Então, esses equívocos, eu diria, formais da teologia e da doutrina, não são os aspectos mais relevantes, mas a oração, algo que a gente precisa aprender nessa oração que é abrangente, a gente tem algumas responsabilidades segundo o exemplo de Jesus. Primeiro, em nossas orações, a gente tem que dar prioridade ao foco, que é Deus. A primeira responsabilidade é honrar o reino de Deus. Por isso, Jesus inicia a oração dirigindo-a a quem? Ao Pai. Pai nosso que estás no céu. E começa a
honrando o reino. E se você pega o texto que nós lemos logo no início, Lucas 11, quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus. Honra o nome de Deus. Aí Jesus diz assim: santificado seja o teu nome. Prioriza o que é mais importante e diz: venha o teu reino. Depois, não é a tua vontade que eu quero que seja, não é a minha vontade que eu quero que seja feita a tua vontade no universo todo. Assim, nessa história, como na história eterna. Assim na terra como no céu. E depois de orar, então, colocando as responsabilidades primordiais, que é direcionar a nossa oração ao Pai, dar prioridade ao reino, dar prioridade à vontade de Deus, aí sim, cumprir os primeiros requisitos, aí a gente pode trazer os nossos pedidos ao Pai. Não é dar prioridade às nossas necessidades. Aliás, a oração de Jesus, ela nos ensina que nossas orações precisam ser abrangentes, atendendo às necessidades de hoje, porque é só olhar para o texto, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, ou seja, as necessidades de hoje, qual é a sua necessidade de hoje? Coloca diante de Deus. Ao acordar, Senhor, supra as minhas necessidades. E às vezes a gente até comete equívocos imaginando que a gente tem necessidades que não, na verdade, não temos. Ou pensamos que temos uma necessidade, mas a gente precisa de outra coisa. Às vezes o que a gente está precisando é entender a vontade de Deus e pedir que a vontade dele prevaleça. Às vezes tem alguma coisa incomodando a gente e a gente pensa que a nossa necessidade é resolver aquela questão. Só que, de repente, a gente está pedindo ao Pai: Pai, dá-me paciência, dá-me maturidade. O sofrimento, às vezes, está demorando a passar, né? Senhor, cumpra-se a tua vontade. Qual o propósito? Para que eu estou passando por isso, Senhor? Ajuda-me a entender. Se possível, faça como Jesus fez, né? Se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não faça aquilo que eu quero, mas aquilo que tu queres. Ou seja, somos cheios de exemplos sobre como orar e peça sobre as necessidades de hoje. Só que o ser humano, ele não se afeta apenas pelas necessidades de hoje. A sua vida hoje recebe a influência do ontem, do que foi feito ontem. Então, quando ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, a palavra que ele usa aí, chamada opheilema do grego, faz referência a dívidas, mas tem uma ideia muito mais abrangente. Não é só a dívida econômico-financeira, onde eu imagino que existam muitos endividados e após essa crise, esse número de endividados talvez duplique. Não é só essa dívida financeira, não, mas o que a gente deve a Deus como filhos, o que a gente deve às esposas como maridos, o que devemos aos nossos pais como filhos na carne, o que nós devemos aos nossos irmãos carnais, aos nossos irmãos na fé, o que devemos à nossa igreja, o que devemos ao nosso vizinho, ao nosso próximo, e o que nós devemos a Deus. Perdoa as nossas dívidas. Será que já pagamos tudo? Tem uma dívida, meu irmão, que é impagável. O Senhor mesmo ensinou dizendo: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Somos eternos devedores do amor. Então, na oração, Jesus nos ensina a pedir por hoje, a resolver o problema de ontem. Perdoa o passado, Senhor. O passado tem gerado muita culpa nos corações, e culpa traz depressão.
culpa traz um fardo. O complexo de culpa leva pessoas a um sofrimento, e alguns chegam até mesmo a pôr fim à sua vida, porque a culpa pesa tanto, deprime tanto, que as pessoas perdem a razão de existir. E a gente aprende nesse texto também que a gente precisa olhar para frente. Ou seja, a oração que é abrangente resolve nossa questão do presente, do passado, mas também do futuro. Resolve o futuro. Quando a gente fala com Deus do jeito que Jesus ensinou, ele, depois de falar, dá-nos o pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois nós perdoamos, mas livra-nos do mal. Não nos deixes cair no que vai acontecer ainda, na tentação. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, ou seja, está entregando o futuro nas mãos de Deus. A gente precisa orar desse jeito. Aprender a orar, porque o Pai responde orações para a glória do seu nome, para o nosso testemunho do poder dele, que é soberano. A oração persistente não é algo que seja em nossas mãos um jeito de tentar mudar a intenção de Deus, mas ela nos dá a oportunidade de confiar nas respostas de Deus e conhecer a sua soberana vontade. A oração, a gente tem que aprender muito sobre ela. Primeiro, ela é importante. Segundo, ela é abrangente. Precisa ser abrangente. E a gente pode usar todos os tempos da existência para suplicar a Deus. Você pode, por exemplo, orar ao Senhor em relação a coisa do passado, não só a culpa, mas às vezes o ódio, o rancor, o ressentimento. Você precisa colocar em prática. É coisa do passado. Perdoa-nos as dívidas assim como nós perdoamos aqueles que já erraram para conosco. Às vezes tem gente que atrai a condenação para si, está pedindo a Deus o oposto. Se você ora a Deus dizendo assim, perdoa-me, Senhor, mas na verdade você não perdoa o seu irmão, e quando você recita essa oração do Pai Nosso, você está dizendo assim, Senhor, eu não quero ser perdoado não, tá? Porque se você não perdoa e você acaba de dizer com seus próprios lábios, você acaba de dizer assim, perdoa-me assim como eu perdoo a quem falhou para comigo. E se você não perdoa, você está atraindo maldição sobre você. Na verdade, eu não gosto de espiritualizar as coisas, mas a realidade da existência de coisas espirituais e a verdade da palavra de Deus é que existem incoerências que redundam em prejuízos emocionais e espirituais sobre a nossa vida. A gente precisa aprender sobre a oração. Ela não apenas é importante, ela não apenas precisa ser abrangente, mas ela traz promessas que se cumprem segundo a declaração do próprio Senhor Jesus. No mesmo texto de Lucas, no capítulo 11, quando ele ensina a orar, a mesma oração que ele ensinou em Mateus capítulo 6, lá em Lucas, no capítulo 11, nos versos de 9 a 13, ele ensina assim, eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. O que é isso? É promessa do Senhor para aqueles que estão em harmonia, estão em sintonia com Deus. Porque diz ele no verso 10 do capítulo 11 de Lucas, porque qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. E quem bate, abrir-se-lhe-á. E ele chega a usar uma ilustração. Qual pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra?
Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente. Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o vosso Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Por isso, irmãos, o meu conselho é bíblico. Vem dos lábios do apóstolo Paulo e do Senhor Jesus. Orai sem cessar. Batei. Continue batendo. Abri-se-vos-á no tempo certo e a porta certa. Peça a direção de Deus para saber em que porta você vai bater. Ele responde ou nos mostra a sua vontade. Ele, de repente, não respondeu porque não chegou o tempo. A oração, a palavra de Deus precisam caminhar lado a lado. E o entendimento de que a vontade de Deus precisa prevalecer. Se você está orando, não tenha medo. Ele vai nos dar, porque Ele é bom. Ele nos ama e nos dará sempre o melhor. Até o seu Espírito já nos deu. Somente alguns poucos tinham no Velho Testamento. O Senhor Jesus prometeu que Ele daria o Espírito Santo. E deixarei outro Consolador para que esteja com vocês. O Espírito Santo veio, está registrado. O evento da manifestação visível do Espírito Santo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Até o Espírito Santo ele prometeu que daria, e nós temos esse Espírito que é consolador nos momentos de dificuldade. Nós precisamos reconhecer a oração é importante para o nosso Brasil, é importante para o nosso Estado, é importante para a nossa igreja, é importante para a convenção que eu dirijo com tantas igrejas. Mas antes de reconhecer que a oração é importante para quem está distante, para aqueles que até nem conhecem, nem convivem, eu preciso reconhecer que a oração é importante para mim. Para minha casa, para minha família, é importante para você. A oração precisa contemplar a minha história como um todo. E a oração, ela tem promessas e eu preciso crer nas promessas do Senhor. Porque Deus tem o melhor para nós. Você crê? Então ore. Você crê? Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Eu tenho certeza que Deus responde orações. Deus responde orações. Ele nos abençoe. Pai, eu quero colocar em Tuas mãos pela fé esta família que agora ora acompanhando esta oração, esta pessoa que está falando agora contigo, às vezes clamando em pensamento, Senhor, eu preciso tanto do Teu poder, eu preciso da Tua unção, eu preciso da Tua direção. Reconhecendo a Tua soberania, eu quero colocar em Tuas mãos o pedido que está aqui no meu coração, que de repente eu nem falei, mas também aqueles pedidos que a gente já falou aqui. Senhor, tenha misericórdia, age com poder e graça, porque eu sei que o impossível está em Tuas mãos. A gente pode agir na esfera do natural, Senhor, como eu agradeço porque o Senhor tem nos dado recursos para agir na esfera do natural, mas o Senhor tem poder para agir na esfera do sobrenatural. E nós colocamos em Tuas mãos os nossos impossíveis. Meu irmão, você tem impossíveis? Coloca nas mãos de Deus. Senhor, eu coloco em Tuas mãos os impossíveis, em nome de Jesus. Você tem impossíveis que quer colocar nas mãos de Deus agora? Faz um gesto aí, você onde está.
de repente, levanta sua mão, eu preciso, existem impossíveis. Há impossíveis que, de repente, não é nem na minha vida, mas é na vida de um ente querido, na vida de alguém que a gente ama, de um amigo, alguém que a gente tem carinho. Pai, abençoa em nome de Jesus e atende a oração deste povo. Amém. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Irmãos, estamos caminhando para o encerramento do nosso culto. Agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, em especial nossos visitantes, né? E que eles se sintam à vontade para voltar em outras reuniões, para estar nos agraciando com a sua presença. Amanhã, nossa reunião de oração às 6 horas e contamos com os irmãos aqui, para a gente continuar nessa live, nessa reunião que tem sido muito boa, tem sido muito agradável para nossas vidas. E agora nós vamos encerrar com a bênção de Arão, cantada pelo coro do Jubileu, coro da PIB Universitária, os 40 anos da nossa igreja. Para todos os irmãos e amanhã às 6 horas estaremos aqui novamente. Amém. Amanhã teremos a presença do pastor Alecrim, né? Ele que vai dirigir. Dá boa noite. Boa noite, uma benção. Abençoe. Te abençoe, Wilson. Boa, babona. Boa noite a todos. Tá lá em Juiz de Fora. Tá babando a neta, hein, Sueli? Essa princesa linda aí. De neto tá aqui dormindo no colo. Ah, que delícia. Muito obrigada, hein? Ver as famílias ficaram felizes. Para todos vocês. Obrigada. Beijo. Fica com Deus aí, tá? Abençoe a todos. Fica na paz. Deus abençoe a todos. Eu também, pastor. Galera, tem uma... Senhor para todos. Quem está com o Alessandro Luiz? Eu não estou seu nome? É Gabriela. Ah, Gabriela. Seja bem-vinda, Gabriela. Está com o nome de Alessandro Luiz. Então, minha nora.
Deus te abençoe. É sua nora? Que bom. É, a Gabriela é minha nora. Nora da Minha irmã Letícia. filha. É neta da Claire. Neta da Claire? É, que é minha amiga. Que joia. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a cada um. Tati, um abraço. Deus abençoe a todos aí. Abençoe. Muito legal. Adilo. Benção, mãe. Fica com Deus. Boa noite, tá? Deus abençoe a todos, irmãos. Um abraço. Irmão, boa noite. Cunhado também. Beijo. Um abraço aí. Fica com todos com Deus. Obrigado, tá? Lúcia. Deus abençoe. Tudo de bom para vocês. Papai e mamãe. Boa noite. Deus abençoe você. Boa noite. Boa noite, papai. Boa noite, mamãe. Boa noite, filha. Deus abençoe. Amém. Tá melhor, papai? Deus abençoe os que não estão melhor aqui também, tá? Mas que estão ouvindo a gente aí. Deus, tá melhor. Mais forte. Tá torcendo mais forte, papai. Tá bem melhor. Tadinho. É saudade, Paula. Saudade da gente. Ele vai ficar bonzinho quando ver a gente. É verdade. Vai passar. Vai sim, só vai ficar bonzão. Daqui a pouquinho tá tudo bem. Se Deus quiser. Até amanhã, irmão. Tchau, Então, gente, vou encerrar aqui. Tchau, tchau. Tchau, Boa noite a todos. Tchau, Lu. Tchau, Paula. Boa noite.